Olá, paz seja convosco. Caros participantes, é com grande alegria e entusiasmo que damos início a mais um capítulo de nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, embarcamos juntos em uma jornada de aprendizado e reflexão que certamente enriquecerá nossas vidas. Cada página deste capítulo representa uma oportunidade única de aprimorar nosso conhecimento e aprofundar nossa compreensão sobre o tema que nos propomos a explorar. Ao dedicarmos nosso tempo a este estudo, não apenas investimos em nosso crescimento intelectual, mas também fortalecemos os laços que nos unem como uma comunidade comprometida com o aprendizado. Neste capítulo, convido a todos a se dedicarem com empenho e paixão ao conteúdo que será apresentado. Cada parágrafo, cada conceito, é uma peça valiosa no quebra-cabeça do nosso conhecimento. Que possamos absorver cada ensinamento com curiosidade, questionamento e alegria pelo aprendizado contínuo. E não se esqueçam, a interação e a troca de ideias são fundamentais. Compartilhem suas descobertas, questionamentos e insights nos comentários, criando assim um espaço dinâmico e enriquecedor para todos nós. Vamos juntos explorar as maravilhas deste capítulo e extrair o máximo de aprendizado possível. A jornada está apenas começando. A introdução destaca a singularidade do Espírito Santo, identificando-o como uma pessoa divina coigual com o Pai e o Filho. Essa afirmação estabelece a base para a compreensão da divindade do Espírito Santo, ressaltando sua igualdade e coexistência com os outros membros da Trindade. Ao mencionar que a obra do Espírito é ampla e abrangente, o texto aponta para a influência do Espírito em diversos aspectos da existência humana e espiritual. Essa abrangência inclui sua atuação no mundo, na revelação das Escrituras, na vida e ministério de Cristo, na formação e direção da Igreja e no relacionamento com os cristãos. A referência à obra do Espírito no mundo destaca sua presença desde a criação, ressaltando seu papel contínuo na sustentação e na condução da ordem criada. A menção à Bíblia destaca a influência do Espírito Santo na inspiração e interpretação das Escrituras, enfatizando sua participação ativa na revelação divina. Ao incluir Cristo na abrangência da obra do Espírito Santo, a introdução destaca a relação inseparável entre Jesus e o Espírito, desde o nascimento até o ministério terreno. Isso enfatiza a continuidade da obra do Espírito após a ascensão de Cristo, como prometido durante seu ministério terreno. A referência à Igreja e aos cristãos aponta para a influência contínua do Espírito Santo na comunidade de fé e na vida individual dos crentes. A introdução estabelece assim uma visão holística da obra do Espírito, abarcando toda a esfera divina e humana, proporcionando aos leitores uma compreensão ampla e integrada desse componente crucial da fé cristã. A obra do Espírito Santo no mundo transcende os limites do tempo, remontando ao momento da criação. No relato do Gênesis, encontramos a expressão do Espírito pairando sobre as águas no ato inicial da formação do cosmos. Essa presença ativa na criação revela não apenas o papel criador do Espírito, mas também sua influência na manutenção da ordem cósmica. A continuidade da obra do Espírito Santo na sustentação da criação é uma narrativa que se estende ao longo dos séculos. Ele não é apenas um agente do passado, mas uma presença constante que permeia a existência, garantindo a coesão e o equilíbrio do universo criado. Essa função sustentadora destaca a atuação contínua do Espírito na preservação da vida e na regulação das leis naturais. Além disso, a obra do Espírito Santo se estende ao âmbito humano, manifestando-se na convicção e transformação das vidas. Ao convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito desempenha um papel crucial na consciência humana. Ele confronta as imperfeições, apontando para a necessidade de redenção, orienta em direção à justiça divina e recorda a inevitabilidade do julgamento. Essa convicção não é imposta coercitivamente, mas é oferecida como uma luz que ilumina os corações, convidando à reflexão e à busca por uma vida alinhada aos princípios divinos. A obra do Espírito Santo no mundo, portanto, é uma narrativa complexa que abrange não apenas a origem e a manutenção do universo, mas também a interação pessoal e íntima com a humanidade, chamando a uma jornada espiritual de redenção, justiça e responsabilidade diante do divino juízo. A obra do Espírito Santo nas Escrituras transcende a mera autoria divina, estendendo-se para além do ato da inspiração inicial. Sua influência é percebida não apenas na criação dos textos sagrados, mas também na interpretação e compreensão contínua dessas escrituras ao longo da história.
Ao ser considerado o autor das Escrituras, o Espírito Santo é reconhecido como a fonte divina que inspirou profetas, apóstolos e escritores bíblicos. Essa inspiração vai além de uma simples ditadura, representando uma cooperação íntima entre a divindade e a humanidade, preservando a singularidade de cada autor enquanto mantém a coesão e a unidade do cânon. A interpretação das Escrituras, por sua vez, é iluminada pela atuação do Espírito Santo. Ele não apenas proporciona insights profundos e revelações aos leitores, mas também guia a comunidade de fé na compreensão dos ensinamentos divinos. Sua presença é como uma lente que destaca a verdade contida nas páginas sagradas, capacitando os crentes a aplicarem esses princípios em sua jornada espiritual. Além disso, o Espírito Santo revela a verdade aos cristãos de maneira contínua. Sua obra não é restrita ao passado, mas é uma presença viva que interage com os corações e mentes dos buscadores da verdade. Ele esclarece os ensinamentos, revela a profundidade dos mistérios divinos e orienta os crentes em suas caminhadas espirituais. Essa narrativa da obra do Espírito Santo nas Escrituras é uma história dinâmica de inspiração, interpretação e revelação que transcende o tempo e continua a impactar a vida dos cristãos, guiando-os na busca pela verdade divina contida nas páginas sagradas da Bíblia. A obra do Espírito Santo em Cristo é uma narrativa sublime que abraça os momentos cruciais da vida e ministério do Filho de Deus. No âmago da fé cristã, encontramos a compreensão de que o Espírito Santo desempenhou um papel essencial na encarnação, batismo, orientação e capacitação de Jesus. O ato divino de conceber Cristo transcende as leis naturais, revelando a intervenção sobrenatural do Espírito Santo no milagre da encarnação. O anúncio angelical a Maria, a jovem virgem, destacou que a concepção de Jesus seria realizada pelo Espírito Santo. Essa concepção divina proclama não apenas a singularidade do evento, mas também a colaboração intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No momento do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, testemunhamos não apenas um ritual de purificação, mas um evento divino em que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Esse ato não apenas simboliza a unção divina sobre o Messias, mas também marca o início de seu ministério terreno. O batismo revela a cooperação íntima entre as três pessoas da Trindade, evidenciando a missão do Filho e a presença ativa do Espírito Santo. A orientação do Espírito Santo na vida de Jesus não é apenas um aspecto teológico, é uma narrativa que ressalta a dependência do Filho de Deus do Espírito. O Evangelho de Mateus destaca que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Essa liderança não só demonstra a humanidade de Cristo, mas também a maneira como ele, em sua encarnação, modelou a vida guiada pelo Espírito. A capacitação de Jesus pelo Espírito Santo transcende os limites da habilidade humana. Ele realizou milagres, curou os enfermos, expulsou demônios e proclamou a mensagem do reino. Esse poder não era meramente humano, era divino, uma demonstração tangível da obra do Espírito Santo capacitando o Filho de Deus em sua missão redentora. Essa narrativa da obra do Espírito Santo em Cristo é uma tapeçaria rica e intricada, revelando não apenas a divindade e a humanidade de Jesus, mas também a harmonia intrínseca entre as três pessoas da Trindade na realização do plano divino de salvação. A obra do Espírito Santo na Igreja é uma narrativa que transcende a mera organização religiosa, revelando uma dinâmica divina que dá forma e vida à comunidade de fé. Ele não apenas concebe a Igreja, mas é a força vital por trás de sua existência, moldando-a desde sua concepção até sua missão contínua no mundo. Ao falar sobre a concepção da Igreja pelo Espírito Santo, referimos-nos não apenas à sua fundação histórica, mas à sua origem espiritual. A Igreja não é apenas uma instituição humana, é o resultado da obra divina, uma resposta ao chamado do Espírito Santo para a comunhão e missão. Ele inspira corações, convoca indivíduos para a fé e reúne-os em uma comunidade unida pelo amor e pela verdade. O batismo da Igreja pelo Espírito Santo vai além de rituais cerimoniais. É uma experiência espiritual que simboliza a unidade do corpo de Cristo. Assim como o Espírito desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, ele continua a capacitar a Igreja, enchendo-a com sua presença transformadora. Esse batismo não apenas liga os crentes uns aos outros, mas também os conecta de maneira profunda e íntima à vida e à missão de Cristo. A orientação do Espírito Santo na Igreja é um testemunho contínuo da promessa de Cristo de enviar um Consolador. Ele guia a Igreja em seu propósito divino, revelando a vontade de Deus,
capacitando líderes e orientando cada membro na jornada da fé. Essa orientação não é imposta, mas é uma resposta à busca constante da Igreja pela direção divina. A capacitação da Igreja pelo Espírito Santo é vital para o cumprimento de sua missão. Ele concede dons espirituais, capacidades e discernimento, equipando os crentes para o serviço e a edificação mútua. Essa capacitação não se destina apenas ao culto dentro das paredes da Igreja, mas estende-se ao testemunho e serviço no mundo, impactando comunidades e transformando vidas. Essa narrativa da obra do Espírito Santo na Igreja revela não apenas uma influência divina em eventos históricos, mas uma presença constante e atuante que molda a identidade e o propósito da comunidade de fé ao longo do tempo. Ele é o fio invisível que tece os corações dos crentes em uma tapeçaria de amor, unidade e missão. A obra do Espírito Santo na vida do cristão é uma narrativa profundamente pessoal e transformadora. Sua atuação vai além de um conjunto de atividades, é uma experiência contínua que molda e orienta a jornada espiritual de cada indivíduo. A transformação do cristão pelo Espírito Santo é uma jornada de renovação interior. Ele não apenas modifica comportamentos, mas regenera o coração, proporcionando uma nova perspectiva, valores e motivações. Essa transformação não é um processo instantâneo, mas uma caminhada contínua de conformidade à imagem de Cristo. A habitação do Espírito Santo no cristão é um fenômeno divino que transcende a ideia de uma presença meramente simbólica. É a promessa cumprida de que o próprio Deus reside na vida do crente. Essa habitação não apenas oferece consolo, mas é um testemunho constante da intimidade entre Deus e seu povo, proporcionando segurança e confiança na jornada espiritual. A orientação do Espírito Santo na vida do cristão é um processo dinâmico. Ele não apenas aponta o caminho, mas guia de maneira pessoal e específica. Essa orientação não elimina desafios ou dificuldades, mas fornece uma bússola espiritual, direcionando o cristão em suas escolhas e decisões. A certeza da filiação que o Espírito Santo concede não é apenas uma garantia abstrata, é uma profunda convicção interna da relação entre o crente e Deus como Pai. Essa certeza não apenas elimina dúvidas, mas fundamenta a identidade do cristão como um filho amado de Deus. A união do cristão à Igreja pelo Espírito Santo vai além da participação em atividades religiosas. É uma ligação espiritual que transcende fronteiras e diferenças, unindo os crentes em uma comunhão que reflete a unidade da Trindade. Essa união não é apenas uma filiação, mas uma expressão tangível do corpo de Cristo na terra. A capacitação do cristão para a vida e o ministério pelo Espírito Santo não é apenas um empoderamento superficial. É uma outorga divina de dons, talentos e autoridade espiritual, equipando os crentes para servirem uns aos outros e impactarem o mundo ao seu redor. Essa narrativa da obra do Espírito Santo no cristão é uma história de transformação, presença divina, orientação pessoal, certeza identitária, comunhão eclesiástica e capacitação para o serviço. Ela revela uma jornada espiritual que vai além de práticas religiosas, mergulhando nas profundezas da relação entre o crente e seu Criador. O batismo com o Espírito Santo é uma vivência espiritual que transcende os limites da conversão, representando uma etapa singular e profunda na jornada do cristão. Essa experiência não se trata apenas de um rito religioso, mas de um encontro pessoal e transformador com a presença divina. Ao afirmar que é uma experiência distinta da conversão, reconhecemos que o batismo com o Espírito Santo vai além do ato inicial de aceitar a fé cristã. É um momento em que a presença do Espírito Santo se torna tangível na vida do crente, marcando com uma unção e poder que transcendem a experiência da conversão. Essa distinção destaca a profundidade e a riqueza da relação do cristão com o divino. Essa experiência é descrita como um momento de poder e capacitação para o serviço. Não é apenas um evento espiritual isolado, mas uma fonte contínua de energia espiritual que capacita o crente para o serviço no reino de Deus. O poder conferido não é para fins pessoais, mas para cumprir a missão divina na terra, refletindo a influência do Espírito na vida e ministério de Jesus, e por extensão, na vida do crente. A universalidade da possibilidade de receber o batismo com o Espírito Santo destaca a acessibilidade dessa experiência a todos os cristãos. Não é reservado a uma elite espiritual, mas está disponível a todos que buscam uma comunhão mais profunda com Deus. Essa abertura reflete a generosidade divina e convida cada crente a buscar essa experiência transformadora. Essa narrativa do batismo com o Espírito Santo é uma história de encontro divino,
capacitação sobrenatural e disponibilidade para todos os crentes. Ela revela uma dimensão espiritual que vai além dos limites do conhecimento teológico, convidando cada seguidor de Cristo a uma experiência íntima e poderosa com o Espírito Santo. O fruto do Espírito é uma expressão viva da presença transformadora e contínua do Espírito Santo na vida do cristão. Vai além de simples características ou virtudes morais, é a manifestação visível da obra interna e profunda do Espírito na alma do crente. Essas 9 qualidades que compõem o fruto do Espírito são como pétalas que desabrocham em um jardim espiritual amor. A primeira e central qualidade é a força motriz que impulsiona todas as outras. Ele não é apenas um sentimento, mas uma atitude sacrificial e compassiva que define a essência do cristão maduro. A alegria, a segunda qualidade, não se baseia em circunstâncias externas, mas é uma alegria intrínseca que brota da certeza da salvação e da comunhão com Deus. Paz, a terceira, é a serenidade que permeia a vida do crente, mesmo em meio às tempestades da vida, refletindo a confiança na soberania divina. A paciência, quarta qualidade, é mais do que a simples tolerância, é uma perseverança calma e confiante diante dos desafios e tribulações. A bondade, quinta qualidade, é a disposição constante de agir benevolentemente em direção aos outros, espelhando a bondade divina que transforma vidas. A fidelidade, sexta qualidade, é a lealdade inabalável a Deus e aos princípios divinos, refletindo a confiança e a dependência na fidelidade de Deus. A mansidão, sétima qualidade, é uma humildade suave que não se dobra diante do orgulho, mas busca a vontade de Deus com submissão. A oitava qualidade, o domínio próprio, não é meramente autocontrole, mas uma rendição à direção do Espírito Santo, permitindo que ele molde e governe a vida do crente. Cada uma dessas qualidades, entrelaçadas, caracteriza o cristão maduro, evidenciando não apenas suas ações externas, mas a condição do coração renovado pelo Espírito. Essa narrativa do fruto do Espírito é uma história de transformação interior, refletindo não apenas um padrão ético, mas uma profunda metamorfose espiritual. É um convite a cada crente para permitir que o Espírito Santo cultive em seu coração um jardim que exale o perfume das virtudes divinas. Os dons do Espírito Santo representam uma manifestação extraordinária da graça divina, proporcionando capacitações especiais aos cristãos para desempenhar papéis específicos no serviço ao reino de Deus. Esses dons não são apenas habilidades naturais aprimoradas, são manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito para edificação da Igreja e expansão do Evangelho. Ao falar sobre capacitações especiais, referimos-nos a habilidades e talentos dados pelo Espírito para além das capacidades naturais. Esses dons não se originam de esforços humanos, mas são dádivas divinas distribuídas conforme a vontade soberana do Espírito Santo. Eles não servem apenas para o benefício pessoal, mas têm o propósito maior de edificar a comunidade de fé e cumprir a missão da Igreja. Embora sejam dados a todos os cristãos, a não uniformidade na distribuição destes dons destaca a diversidade e a complementaridade necessárias para o corpo de Cristo. Não todos recebem os mesmos dons, e essa variação é intencional, refletindo a sabedoria do Espírito na equipagem da Igreja. Cada dom é uma peça essencial no quebra-cabeça do serviço cristão, formando um corpo coeso e funcional. Esses dons não são uma medida de favor divino, mas uma expressão da generosidade do Espírito para com a Igreja. A diversidade destes dons não promove uma hierarquia espiritual, mas destaca a igualdade de valor no corpo de Cristo. Cada dom é vital, seja ele mais evidente ou aparentemente mais discreto. A compreensão dos dons do Espírito Santo vai além de uma lista de habilidades, é uma narrativa da atuação graciosa do Espírito na vida dos crentes, capacitando-os para o serviço no reino. Esses dons não são apenas uma questão de eficácia, são uma expressão tangível do cuidado de Deus pela sua Igreja, capacitando cada membro a contribuir para o propósito maior de glorificar a Deus e servir ao próximo. A conclusão sobre a obra do Espírito Santo ecoa como um chamado profundo e vital para os cristãos que anseiam por uma vida espiritual dinâmica e significativa. Ir além de uma mera afirmação teológica, essa conclusão ressoa como um convite pessoal para uma jornada mais profunda na fé. A essência dessa afirmação está na compreensão de que a obra do Espírito Santo não é um elemento opcional ou secundário na vida cristã, mas é fundamental e essencial. Sua presença não é apenas uma adição agradável, é a força vital que permeia e transforma cada aspecto da jornada do crente. Assim,
A busca pela obra do Espírito Santo não é apenas uma opção, é uma necessidade imperativa. Quando se menciona uma vida espiritual dinâmica, refere-se a algo mais do que uma rotina religiosa ou uma prática superficial. É uma vida que pulsa com a energia do divino, uma jornada espiritual que vai além das formalidades para uma intimidade real com Deus. Aqui, a dinâmica não é gerada por esforços humanos, mas é o resultado da obra contínua do Espírito Santo na vida do crente. Buscar a presença e a obra do Espírito Santo implica uma entrega contínua, uma disposição para ser moldado e guiado por sua influência. Não é um esforço isolado, mas um compromisso constante de render-se ao trabalho transformador do Espírito. Essa busca reflete um desejo ardente de viver de acordo com os princípios do reino de Deus, permitindo que o Espírito Santo modele o caráter e a conduta do crente. Essa conclusão não é apenas uma afirmação, é um convite apaixonado para uma jornada mais profunda e significativa na fé. É um lembrete de que a vida cristã não é destinada a ser estática, mas dinâmica, impulsionada pela presença constante e transformadora do Espírito Santo. Portanto, que cada cristão responda a esse convite com um coração aberto e uma disposição de ser conduzido por aquele que é o guia e consolador divino. Introdução: uma jornada profunda na experiência cristã. Em nossa busca pela compreensão mais profunda da vida cristã, somos convocados a explorar as verdades fascinantes e transformadoras do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Esta jornada não é meramente acadêmica, mas um convite para mergulharmos nas riquezas bíblicas que moldam a prática da fé. Ao longo dos séculos, esses conceitos têm intrigado e inspirado crentes, oferecendo uma visão única da vida cristã para além da conversão inicial. Esta não é uma análise superficial, mas uma busca de significado profundo, onde a teoria bíblica se entrelaça com a experiência prática. O título sugere mais do que um simples estudo, ele nos convida a uma jornada. Imagine-se em uma jornada espiritual, guiada pelas Escrituras, onde a promessa de poder e os dons divinos se tornam faróis em nossa jornada de fé. Então, preparados para a viagem, vamos começar nossa exploração, não apenas como ouvintes, mas como participantes ativos nesta narrativa divina, onde a palavra de Deus se torna viva e relevante para cada aspecto de nossas vidas. O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais na vida da Igreja. Numa esfera teológica onde as águas da compreensão bíblica correm profundas, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais emerge como uma fonte vital para a Igreja de Cristo. Este não é apenas um conceito, mas uma realidade que permeia os alicerces da fé cristã, especialmente nas igrejas pentecostais, onde a experiência espiritual é vivida de maneira vibrante. A importância desse tema transcende os limites do estudo doutrinário, ele é a essência da vivacidade da Igreja. Nas comunidades cristãs, a busca pelo batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais não é apenas encorajada, mas é celebrada como uma expressão viva da presença divina entre os crentes. Nas igrejas pentecostais, em particular, essa busca se torna o epicentro da adoração e da comunhão. Acreditam que o Espírito Santo, recebido no batismo, capacita os crentes com dons específicos, essenciais para a edificação mútua e para o cumprimento do propósito divino na terra. Essa compreensão não apenas molda a teologia, mas define práticas diárias, moldando a dinâmica das reuniões de adoração, o serviço comunitário e o testemunho cristão. Assim, mergulhar na jornada do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais não é apenas um exercício teológico, mas uma experiência que transforma e revitaliza a vida da Igreja de Cristo, conferindo-lhe uma vitalidade que ecoa através dos tempos. A experiência do batismo com o Espírito Santo, além de segundas obras e bênçãos. A vivência do batismo com o Espírito Santo é um capítulo crucial na jornada espiritual, sendo, simultaneamente, um tema de controvérsia e profunda revelação. Diferentemente de ser encarado como uma segunda obra definida da graça ou uma segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo transcende rótulos e cronologias predefinidas. No cerne dessa experiência está o conceito bíblico expresso nas palavras de João Batista, registrado em Mateus 3,11, onde ele proclama que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa é posteriormente reiterada por Jesus em Atos 1,5, quando ele instrui os discípulos a esperar pela promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo.
Ao considerarmos essas passagens, percebemos que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção no sentido estrito, mas uma experiência contínua e transformadora. Não é um evento isolado, mas um processo dinâmico que permeia toda a jornada cristã. Negativamente, rejeita-se a ideia de que a busca pelo batismo com o Espírito Santo seja uma tentativa de alcançar uma segunda graça redentora, pois a redenção é singular e completa em Cristo. A busca do batismo não é um questionamento da suficiência da obra de Cristo na cruz, mas uma busca por uma maior manifestação do Espírito Santo na vida do crente. Positivamente, esse entendimento coloca a experiência do batismo com o Espírito Santo no contexto mais amplo da obra contínua do Espírito na vida do cristão. É um mergulho nas profundezas da comunhão com Deus, uma resposta à promessa divina e uma capacitação para viver uma vida cristã plena e frutífera. Portanto, ao nos aprofundarmos na experiência do batismo com o Espírito Santo, é essencial liberar-nos das amarras de categorias simplistas e abraçar a riqueza e a complexidade dessa jornada espiritual, entendendo que, acima de tudo, é uma resposta ao convite divino para uma comunhão mais profunda e uma expressão mais plena do reino de Deus em nossas vidas. O batismo com o Espírito Santo, além do novo nascimento. A distinção entre o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento é crucial para compreendermos a riqueza da experiência espiritual cristã. O novo nascimento, marcado pela regeneração do crente mediante a fé em Cristo, é o ponto inicial da jornada espiritual. No entanto, o batismo com o Espírito Santo representa um momento subsequente, uma experiência definida que vai além da salvação e marca a entrada em um domínio mais profundo da vida cristã. O batismo com o Espírito Santo pode ser definido como uma experiência, subsequente à salvação, na qual a terceira pessoa da divindade desce sobre o crente. Essa descida não é meramente simbólica, mas uma realidade espiritual que tem implicações significativas na vida do indivíduo. Essa descida é uma unção divina, capacitando o crente para um serviço especial no reino de Deus. Essa definição encontra respaldo nas palavras de Jesus em Lucas 24:49, quando ele instrui os discípulos a esperar a promessa do Pai, em Atos 1:4, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Essa promessa se cumpre de maneira gloriosa no dia de Pentecostes, conforme narrado em Atos 2:38, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, proclama o arrependimento e o batismo em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é mais do que um evento isolado, é uma dimensão contínua da vida cristã. É a habilitação divina para vivermos uma vida de testemunho, serviço e intimidade com Deus. Ao compreendermos essa distinção e abraçarmos a plenitude do batismo com o Espírito Santo, somos capacitados a viver uma vida cristã robusta e cheia do poder transformador do Espírito de Deus. O propósito transformador, poder para serviço. No cerne do batismo com o Espírito Santo reside um propósito transformador, uma dinâmica divina que capacita os crentes para o serviço no reino de Deus. O próprio Jesus, antes de ascender aos céus, instruiu os discípulos sobre essa iminente experiência. Ele prometeu que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, destacando que esse poder não era para satisfação pessoal, mas para testemunhar dele em todo o mundo, Atos 1:8. Este poder para serviço não é uma noção abstrata, é uma realidade que se desdobrou de maneira notável nos dias que se seguiram ao dia de Pentecostes. Os discípulos, antes temerosos e confinados, tornaram-se agentes corajosos de transformação. Pedro, cujo medo levou a negar Jesus, emergiu como um pregador intrépido, proclamando o Evangelho com eloquência no coração de Jerusalém. As transformações pós-Pentecostes não foram limitadas aos discípulos. A comunidade cristã como um todo experimentou uma metamorfose notável. Os crentes, revestidos do poder divino, não apenas testemunharam milagres, mas também viveram vidas marcadas por uma profunda compaixão, generosidade e unidade. Aqueles que antes estavam divididos foram agora unidos pelo vínculo do Espírito. Os apóstolos, particularmente Pedro e João, desafiaram as autoridades com destemor, indicando não apenas coragem, mas uma direção divina. Curas e milagres eram testemunhos tangíveis do poder do Espírito Santo operando através deles. Assim, o propósito do batismo com o Espírito Santo é uma transmutação de vidas, capacitando os crentes a serem agentes eficazes de mudança espiritual. A necessidade desse poder torna-se evidente ao enfrentarmos os desafios do testemunho cristão num mundo carente.
Somente pelo poder do Espírito podemos cumprir a grande comissão, superar adversidades e, acima de tudo, refletir o amor e o poder de Deus em nossas vidas. A jornada pessoal. Como receber o batismo com o Espírito Santo? A experiência do batismo com o Espírito Santo é uma jornada pessoal, uma busca que transcende títulos eclesiásticos ou posições de liderança. Não é uma prerrogativa exclusiva de líderes ou pastores, mas uma promessa divina estendida a todos os crentes que buscam uma conexão mais profunda com Deus. Essa busca não é caracterizada por um método único e inflexível. Ao contrário, a variedade de experiências reflete a riqueza da relação entre o crente e Deus. Alguns podem relatar momentos de profunda revelação durante a imposição de mãos, quando a comunidade cristã se une em oração, invocando a presença do Espírito Santo sobre o indivíduo. Outros descrevem uma experiência mais íntima, marcada pela oração pessoal e reflexão espiritual. Entretanto, independentemente do método, a essência da recepção do batismo com o Espírito Santo é a fé e a entrega completa a Deus. É uma entrega que transcende as barreiras do intelecto e se manifesta na disposição do coração para receber o dom celestial. Essa entrega não é um sinal de fraqueza, mas, pelo contrário, uma demonstração corajosa de confiança na fidelidade de Deus. A universalidade desta experiência é uma promessa encorajadora para a comunidade cristã. Ela destaca que, não importa quem você seja ou qual seja sua trajetória espiritual, o batismo com o Espírito Santo está acessível a todos. É uma jornada de fé, uma busca sincera por uma experiência mais profunda do poder divino que capacita cada crente a viver uma vida marcada pela presença transformadora do Espírito Santo. Quando alguém se entrega à experiência transformadora do batismo com o Espírito Santo, as mudanças não são meramente espirituais, mas também se manifestam tangivelmente em sua vida. Uma das evidências imediatas frequentemente relatadas é o dom de falar em línguas. Esse fenômeno, que ecoa os eventos de Pentecostes em Atos 2, é considerado uma resposta imediata à presença ativa do Espírito Santo na vida do crente. Contudo, as marcas tangíveis do batismo não se limitam a esse dom específico. Elas permeiam a jornada do crente, deixando um impacto duradouro e transformador. Uma dessas evidências permanentes é um profundo amor pela palavra de Deus. Antes percebida como palavras impressas, a Escritura ganha vida e significado. O crente desenvolve um desejo insaciável de explorar as verdades contidas nas páginas sagradas, encontrando nelas orientação e inspiração para sua jornada espiritual. Outra evidência permanente é o poder renovado na oração. O crente não apenas experimenta uma mudança na forma como ora, mas a própria natureza de suas orações é transformada. A oração deixa de ser uma mera repetição de palavras, tornando-se um diálogo íntimo com o divino. O crente, agora revestido com o poder do Espírito, intercede pelos outros e por sua própria vida com uma autoridade renovada. A paixão pelas almas perdidas é mais uma evidência duradoura do batismo com o Espírito Santo. O crente, agora revigorado pela presença divina, sente um chamado mais forte para compartilhar o Evangelho. Essa paixão transcende a simples responsabilidade religiosa, transformando-se em um desejo profundo de ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos. Essas evidências e resultados não são meramente teóricos, são experiências vivas na jornada espiritual daqueles que buscaram e receberam o batismo com o Espírito Santo. Elas são marcas tangíveis da presença ativa de Deus na vida do crente, testemunhando que a promessa do Espírito Santo é não apenas real, mas profundamente transformadora. Os desafios na busca pelo batismo com o Espírito Santo, reflexões sobre obstáculos comuns. A jornada em busca do batismo com o Espírito Santo é, para muitos, uma busca fervorosa permeada por desafios e reflexões. Uma das razões pelas quais algumas pessoas não recebem essa experiência está relacionada à percepção equivocada de que o dom do Espírito Santo é exclusivo para alguns escolhidos. Este equívoco pode criar barreiras, afastando aqueles que acreditam que não estão qualificados ou dignos de tal dádiva divina. Outro obstáculo significativo é a necessidade de fé e entrega total a Cristo. A experiência do batismo com o Espírito Santo não é uma conquista humana baseada em méritos, mas um presente divino recebido pela fé. A dificuldade surge quando o indivíduo hesita em se entregar completamente a Cristo, retendo partes de sua vida, temores ou reservas que impedem a plena atuação do Espírito. O medo de falar em línguas também é um desafio comum. Muitos,
temerosos do desconhecido, resistem à ideia de se expressar de maneira espiritualmente transcendental. Esse receio muitas vezes decorre de mal-entendidos sobre o propósito e a natureza desse dom específico. Esclarecer esses pontos e encorajar a confiança na obra do Espírito pode dissipar esse medo infundado. É essencial compreender que a jornada espiritual é única para cada pessoa, e os desafios podem variar. No entanto, ao abordar essas preocupações com sabedoria, encorajamento e compreensão, é possível remover obstáculos que, de outra forma, impediriam a plena experiência do batismo com o Espírito Santo. A busca por essa dádiva divina é uma jornada de fé, confiança e entrega contínua, e cada desafio superado representa um passo mais próximo da plenitude espiritual. Os inefáveis benefícios do dom de línguas, uma odisseia espiritual. Cada elo dessa corrente espiritual oferece uma perspectiva única e profunda sobre os inefáveis benefícios do dom de línguas. Comecemos pelo cumprimento de profecia, uma promessa antiga que, ao se manifestar, conecta os crentes à continuidade da história divina. Essa é uma expressão tangível da fidelidade de Deus, uma recordação viva de que suas promessas não são apenas palavras, mas realidades que se desdobram diante de nossos olhos. As línguas como sinal aos descrentes transcende a barreira do racional e se torna um convite para os incrédulos testemunharem o transcendental. É uma linguagem que vai além das fronteiras da compreensão humana, desafiando a lógica e convidando à reflexão sobre uma realidade espiritual que ultrapassa os limites do tangível. A faceta do dom de línguas como arma de guerra espiritual revela uma dinâmica profunda. Não é meramente uma forma de comunicação, mas uma declaração audaciosa de autoridade espiritual. As línguas, nesse contexto, não são apenas palavras, são uma investidura divina que desmonta fortalezas espirituais e proclama a soberania de Cristo sobre as trevas. Na esfera do louvor e adoração em línguas, encontramos uma comunicação direta com o divino. Não é uma mera expressão linguística, é uma conexão íntima entre o adorador e o Criador. Quando as palavras humanas falham em capturar a grandiosidade de Deus, as línguas entram em cena como uma linguagem celestial que transcende as limitações terrenas. Por fim, a intercessão espiritual, uma dimensão profunda e misteriosa do dom de línguas, permite que o Espírito interceda nos reconditos do coração de Deus. Quando as palavras humanas são insuficientes, as línguas se tornam um veículo para expressar as necessidades, anseios e suspiros mais profundos da alma diante do trono celestial. Em síntese, os benefícios do dom de línguas são uma odisseia espiritual que desvela as camadas mais profundas do relacionamento entre o homem e o divino. Cada faceta revela um aspecto único dessa dádiva celestial, proporcionando uma jornada que vai além das palavras comuns, adentrando os mistérios da comunhão espiritual. O florescer da vida espiritual, fruto do Espírito Santo. Após a experiência inicial do batismo com o Espírito Santo, emerge um jardim espiritual cujo florescer é o fruto do Espírito Santo. É como se as sementes divinas plantadas na alma, regadas pela graça e iluminadas pela verdade, começassem a brotar, revelando a natureza transformadora da presença do Espírito. A Escritura em Gálatas 5:22 e 23 pinta uma imagem vibrante desse jardim espiritual, descrevendo os frutos do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Cada fruto é uma expressão da vida no Espírito, uma resposta natural à habitação do divino no coração humano. A necessidade de submissão à poda torna-se evidente nesse contexto. Assim como um jardineiro habilidoso cuida das plantas para promover um crescimento saudável, a obra do Espírito Santo inclui processos de poda em nossas vidas. Isso implica deixar para trás os galhos mortos do egoísmo, do orgulho e de tudo que impede o pleno florescer dos frutos divinos. Permanecer em Cristo é a condição vital para que esses frutos continuem a florescer. A videira celestial é a fonte da vida espiritual, e cada ramo que permanece unido a ela nutre-se da seiva divina que flui do próprio Cristo. É um convite constante para uma comunhão íntima e contínua, onde a vida no Espírito se torna uma jornada diária de crescimento, maturidade e transformação. Em resumo, o fruto do Espírito Santo é a evidência viva e visível da vida no Espírito após a experiência inicial do batismo. É um jardim divinamente cultivado, onde a submissão à poda e a permanência em Cristo se entrelaçam para criar uma paisagem espiritual deslumbrante e abundante. A riqueza dos dons, uma jornada pela diversidade do Espírito Santo.
Na tapeçaria espiritual que adorna a Igreja, os dons do Espírito Santo se apresentam como fios multifacetados, cada qual contribuindo para a beleza única do todo. Esses dons, distribuídos soberanamente pelo Espírito, refletem a diversidade e a complexidade da obra divina na vida dos crentes. Em primeiro lugar, temos os dons pessoais, aqueles que moldam o caráter individual de cada crente. A profecia, o serviço, o ensino, a exortação, a contribuição, o governo e a misericórdia são como pinceladas pessoais do Espírito, colorindo a jornada espiritual de cada um de maneira singular. Os dons ministeriais, por sua vez, são as funções específicas que o Espírito concede para a edificação do corpo de Cristo. Desde os tempos apostólicos, com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses dons ministeriais têm sido alicerces essenciais para a expansão e consolidação da Igreja. No âmbito dos dons espirituais, encontramos manifestações sobrenaturais que transcendem as habilidades humanas. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espíritos, a fé, os dons de curar, a operação de milagres, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas formam um conjunto diversificado que evidencia a obra extraordinária do Espírito na comunidade de fé. Além disso, o Espírito Santo enriquece a Igreja com talentos e habilidades especiais. Seja na administração, no louvor, na música, na dança, na coreografia, nas artes, na literatura, na hospitalidade ou na comunicação social, cada dom é uma expressão única da criatividade divina na vida dos crentes. Assim, essa jornada pelos dons do Espírito Santo revela não apenas a diversidade, mas a harmonia intrínseca desses dons na construção do corpo de Cristo. A riqueza espiritual da Igreja se manifesta quando cada crente descobre, desenvolve e compartilha os dons que lhe foram concedidos, contribuindo para uma expressão plena da graça divina na comunidade de fé. Desbravando a jornada espiritual, um convite à descoberta dos dons divinos. Ao longo desta jornada pelo batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, exploramos os meandros da experiência cristã, mergulhando nas riquezas que o Espírito Santo oferece àqueles que buscam uma comunhão mais profunda com Deus. Recapitulando os principais pontos, compreendemos que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda obra definida da graça ou uma segunda bênção, mas uma manifestação viva da presença divina em nossas vidas. Ele se revela como uma jornada, não apenas um evento, moldando nossa jornada espiritual de maneira única e impactante. Exploramos a distinção entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, reconhecendo que esta última é uma experiência definida, subsequente à salvação, na qual a terceira pessoa da divindade desce sobre o crente para ungí-lo e capacitá-lo para um serviço especial. Destacamos o propósito essencial desse batismo, poder para serviço, Atos 1.8. Vimos exemplos vivos de transformação após o Pentecostes, testemunhando como homens e mulheres comuns se tornaram instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. Exploramos como receber o batismo com o Espírito Santo não é restrito a líderes ou pastores, mas acessível a todos os crentes. Essa experiência é recebida pela fé e entrega completa, e a diversidade nas formas de recebê-la destaca a amplitude do amor e da graça de Deus. Consideramos as evidências e resultados dessa experiência, entendendo que as manifestações imediatas, como falar em línguas, são acompanhadas por transformações duradouras, um amor renovado pela palavra, poder na oração, paixão pelas almas e outros frutos do Espírito. Refletimos sobre os obstáculos que algumas pessoas enfrentam ao buscar essa experiência, reconhecendo a necessidade de fé, entrega total a Cristo e a superação do medo de falar em línguas. Exploramos os benefícios do dom de línguas, compreendendo que vai além de uma manifestação pessoal. Ele cumpre profecias, serve como sinal aos descrentes, torna-se uma arma poderosa na guerra espiritual, expressa louvor e adoração em línguas e permite uma profunda intercessão espiritual. Finalmente, adentramos o vasto território dos dons do Espírito Santo, uma riqueza de expressões divinas que enriquecem a comunidade de fé. Desde os dons pessoais que moldam nossa individualidade até os ministeriais que edificam a Igreja, e os dons espirituais que transcendem a compreensão humana, cada dom é um presente divino para a edificação do corpo de Cristo. Este não é apenas um convite para conhecer teoricamente essas verdades, mas para buscar ativamente a experiência do Espírito Santo em nossas vidas.
O Espírito, que guiou a Igreja desde os primórdios, ainda anseia por se manifestar poderosamente em nossos dias. Que cada crente, ao embarcar nessa jornada, descubra e desenvolva os dons que lhe foram graciosamente concedidos. Que nossas vidas se tornem testemunhos vivos da obra do Espírito, refletindo a glória do Pai. Encerramos esta jornada, mas não o convite à busca contínua do Espírito Santo. Que o anseio por uma comunhão mais profunda e uma vida cheia do Espírito nos conduza a novas descobertas e experiências espirituais. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. O capítulo 7 aborda a obra do Espírito Santo em diferentes dimensões. Inicia-se questionando as consequências se o Espírito Santo se retirasse do mundo, destacando a importância de reconhecer sua presença. Explora a atuação do Espírito Santo na criação e manutenção do cosmos, destacando que sua retirada resultaria em caos. Além disso, ressalta que sua obra não se limita à Igreja, mas influencia toda a população, preparando corações para o Evangelho. O capítulo também aborda a relação do Espírito Santo com as Escrituras, sendo autor e intérprete das mesmas. Destaca que as profecias são resultado da presença do Espírito nos profetas e enfatiza sua importância na compreensão das verdades divinas. Em relação a Cristo encarnado, o capítulo destaca a atuação do Espírito Santo desde a concepção até o ministério público de Jesus, mostrando sua influência em todos os aspectos da vida de Cristo. A obra do Espírito Santo em relação à Igreja é abordada, enfatizando que a vitalidade da Igreja depende de sua presença e atuação, capacitando a Igreja a representar plenamente a Cristo. O texto destaca a importância da presença do Espírito Santo na vida do cristão, abordando vários aspectos dessa relação. Inicia ressaltando a transformação proporcionada pelo Espírito Santo na regeneração, habitação contínua no crente, orientação, certeza da filiação, entrada na Igreja de Cristo e capacitação para a vida cristã e o ministério. Em seguida, foca no batismo com o Espírito Santo, apresentando 5 pontos principais relacionados a essa experiência. Esclarece que não se trata de uma segunda obra da graça ou segunda bênção, mas, positivamente, é denominado batismo com o Espírito Santo. Destaca que essa experiência é subsequente à salvação, conferindo poder para o serviço cristão. O texto explora o propósito e a necessidade do batismo com o Espírito Santo, enfatizando a entrega total a Cristo como requisito. O autor expõe como receber o batismo, destacando a importância da fé, entrega completa e a não necessidade de uma espera prolongada. Examina evidências e resultados dessa experiência, especialmente falar em línguas, e discute por que algumas pessoas podem não recebê-lo. Além disso, menciona 7 benefícios do dom de línguas, como cumprimento de profecia, sinal aos descrentes, arma de guerra espiritual, edificação pessoal, louvor e adoração em línguas, intercessão espiritual, e destaca a importância de dar liberdade ao Espírito Santo na Igreja. Finalmente, o texto aborda o fruto do Espírito Santo como uma consequência natural da vida no Espírito. Destaca a importância da submissão à poda divina e da permanência em Cristo para produzir esse fruto, ressaltando que o caráter cristão se manifesta quando há uma conexão regular com Deus na vida devocional. O texto aborda a importância dos dons do Espírito Santo na prática cristã, categorizando-os em dons pessoais, ministeriais, espirituais e talentos. Os dons pessoais, como profecia e serviço, são dados a todos os crentes individualmente. Os ministeriais, como apóstolos e pastores, são para os vocacionados no ministério. Os espirituais, como palavra da sabedoria e dons de curar, são operados pelo Espírito Santo em situações específicas. Além disso, os talentos, como administração e música, representam habilidades inatas e aprendidas. O texto destaca a importância de usar esses dons para a glória de Deus e enfatiza a necessidade de discernimento na manifestação dos dons espirituais. Agora vamos para as perguntas para melhor reflexão. Pergunta 1. O Espírito Santo é ativo no mundo para convencer as pessoas a respeito do quê? Resposta. O Espírito Santo é ativo no mundo para convencer as pessoas a respeito do pecado, da justiça e do juízo, conforme mencionado em João 16:8. Pergunta 2. Qual a relação do Espírito com a Bíblia? Resposta.
A Bíblia destaca que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos, guiando-os na redação das Escrituras. Ele também atua ao iluminar e revelar o significado das Escrituras aos crentes, auxiliando na compreensão e aplicação do ensinamento bíblico. Pergunta 3. A Bíblia mostra que Cristo agia no poder do Espírito. Ele falou que os discípulos poderiam fazer as mesmas obras que ele fez. Como ele poderia afirmar isso quando ele era Deus e os discípulos, meros homens? Resposta. Cristo, apesar de ser Deus, assumiu a condição humana durante seu ministério terreno. Ao falar que os discípulos poderiam realizar as mesmas obras, ele se referia ao fato de que, após sua ascensão, enviaria o Espírito Santo para capacitá-los a realizar obras poderosas em seu nome. Pergunta 4. Como você provaria biblicamente que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação? Resposta. A evidência bíblica para o batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação está presente em passagens como Atos 8.14 a 17 e Atos 19.1 a 6, onde crentes são batizados no Espírito após sua conversão e recebimento do Evangelho. Pergunta 5. Quais as duas condições necessárias para produzir o fruto do Espírito? Resposta. As duas condições necessárias para produzir o fruto do Espírito são permanecer em Cristo, João 15.4, e ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5.18. O fruto do Espírito é manifestado na vida daqueles que estão em íntima comunhão com Cristo e permitindo que o Espírito Santo os guie. Chegamos ao final deste capítulo incrível. Quero expressar minha gratidão a cada um de vocês pela dedicação e empenho demonstrados ao longo deste período de estudo. Foi inspirador ver como todos mergulharam nas discussões, exploraram novas ideias e contribuíram para o enriquecimento coletivo. Lembrando a todos que este é um convite aberto para continuarmos juntos nessa jornada de aprendizado. Se você ainda não o fez, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você não apenas fortalece nossa comunidade, mas também receberá notificações sobre novos conteúdos e capítulos que estão por vir. A troca de conhecimento e experiências é o que torna este grupo tão especial, e mal posso esperar para ver todos vocês novamente no próximo capítulo. Deixe seus comentários sobre o que mais gostaram, o que aprenderam e quais são suas expectativas para os próximos encontros. Vamos manter essa energia positiva e a vontade de aprender. Até breve, queridos participantes, e que o próximo capítulo traga ainda mais descobertas e aprendizados para todos nós.